Olá, hoje nós vamos falar sobre hemofilia. A hemofilia é uma doença hereditária que é caracterizada pela presença de hemorragias. Por que acontece isso? Para nós termos uma coagulação adequada do sangue, nós temos que ter uma proteína chamada trombina. Acontece que na hemofilia há falta da produção de fatores que impedem ou que prejudicam a formação da trombina. Com isso, os pacientes ficam com risco de ter sangramentos. Sangramentos podem ser externos e podem ser internos. Como nós vamos ver, um dos locais em que eles acontecem e provocam mais sintomas são as articulações, porque provocam um processo inflamatório ali e isso leva às chamadas artrites, que são muito penosas para os pacientes que sofrem delas. Nesse contexto, nós temos formas de tratamento que previnem o aparecimento dos sangramentos. E o tratamento básico é fornecer ao paciente as proteínas, os fatores que eles precisam para a coagulação e que, por razões genéticas, não são produzidos. Essa discussão toda da hemofilia é importante por quê? Porque, segundo a Federação Mundial de Hemofilia, nós temos no Brasil mais de 14 mil pessoas que sofrem da doença. Isto é um número muito grande. É o quarto país em número de pessoas com hemofilia no mundo inteiro, segundo a Federação Mundial de Hemofilia. Para fazer essa discussão, nós trouxemos aqui duas pessoas altamente qualificadas. Uma delas é a Gabriela Yamaguchi, que é médica hematologista no Hemocentro da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. E a outra é a Tânia Pietrobelli, que é presidente da Federação Brasileira de Hemofilia. Sejam muito bem-vindas. Este Drausiocast de hoje tem o apoio da Sanofi, como parte de um programa 6 Razões para Transformar. Gabriela, vamos começar com você. Eu disse que a hemofilia é uma doença caracterizada pela falta de fatores de coagulação. Vamos explicar isso direito? Tá. Então, para a gente formar um coágulo, né, quando a gente tem um machucado e impedir que a gente tenha uma hemorragia, um sangramento grave, a gente tem os fatores de coagulação, que são proteínas e que vão atuando em cascata. Um vai chamando o outro para o local ali que o coágulo precisa ser formado, até que no final a gente tem a produção da trombina, que ela é muito importante para esse coágulo ali ficar estável no lugar onde ele foi formado, né? E na hemofilia, eu tenho 2 tipos de hemofilia, né, hemofilia A, em que a pessoa tem uma mutação no gene, né, na sequência, na receita que o nosso corpo tem para produzir aquela proteína, né, no gene do fator 8, e essa pessoa, então, ela não produz fator 8 ou produz numa quantidade diminuída, né. E eu tenho também hemofilia B, em que o problema é a produção do fator 9. Né, esses 2 fatores, eles são centrais nessa resposta em cascata para produzir a trombina e produzir o coágulo. Como o diagnóstico é feito? Eu quero saber, tem aquela pessoa que vem com uma queixa de sangramento, ou sem nenhuma queixa, mas tem casos na família, já que é uma doença com forte componente genético. Isso que você falou é bem importante, né. Então a gente tem os pacientes que têm a hemorragia, né, podem ter um sangramento articular ou um sangramento muscular ou qualquer outro tipo de sangramento, e o diagnóstico é feito primeiro com a suspeição clínica e depois com testes laboratoriais. A gente tem um teste que ele é bem simples, ele é bem acessível, que é popularmente conhecido como coagulograma, e ele é um teste de triagem que já me dá uma dica de que possa ter a falta do fator 8 ou do fator 9. E aí, a partir desse teste alterado, eu posso pedir no laboratório a dosagem específica do fator 8 ou do fator 9, e quando ela vem diminuída, aí eu confirmo que é um caso de hemofilia. E são sempre esses dois fatores, ou o fator 8 na hemofilia do tipo A, ou o O fa fator 9 na hemofilia Isso, B. só existem esses 2 tipos de hemofilia. E acho que você falou uma coisa importante, que é a importância da história familiar, né. Então numa família que já tem casos de hemofilia A ou B,
eu não espero o sangramento para fazer o diagnóstico, né? Então, quando nasce ali uma criança que tem uma probabilidade de ter hemofilia, aí eu já faço uma busca ativa, né? Antes que ela tenha qualquer sintoma, eu já peço direto a dosagem do fator, justamente para fazer o diagnóstico o mais precoce possível. E qual é a vantagem do diagnóstico precoce, já que é uma doença incurável, em relação ao diagnóstico mais tardio? É o tratamento, né, assim que eu sei do diagnóstico, eu consigo primeiro que aquela família esteja ciente, né, que a criança tem hemofilia, e aí existem os cuidados que essa criança e a família vão ter que ter à medida que essa criança cresce. Se ela tem o sangramento e eu já sei que ela tem hemofilia, é mais fácil de eu cuidar, é mais fácil de diagnosticar o sangramento também. Como o senhor disse, muitos sangramentos são internos, então, a não ser que você tenha hemofilia na mente, muitas vezes eles não são diagnosticados logo de cara. Então, quanto antes eu sei o diagnóstico, antes eu consigo começar o tratamento. E o tratamento é basicamente um tratamento preventivo, para impedir que a pessoa tenha sangramentos. Isso, o tratamento ele é dividido em profilaxia, que é a prevenção, em que eu posso dar ou o fator que está faltando, né? Existem os concentrados de fator de coagulação, então eu posso repor o fator 8 ou o fator 9. Hoje a gente também tem, para hemofiliar, uma outra classe de medicamento que ela copia o que o fator 8 faria. Não estou repondo o fator 8, mas estou dando um anticorpo que copia a função dele. E eu tenho também o tratamento sob demanda, que é quando eu trato os sangramentos. Depois que o paciente já sangrou, a pessoa já tem aquele sangramento, eu vou repor o fator faltante numa dose mais alta para daí controlar aquele sangramento que aconteceu. Aí a pessoa chega sangrando no pronto-socorro, você imediatamente age. Quanto tempo leva entre a administração do fator e a resposta, o sangue voltar a coagular? Isso é importante porque a maior parte a gente tem a hemofilia, a gente classifica como leve, moderada e grave, né? E essa classificação ela é feita com o quanto daquele fator de coagulação a pessoa produz. Então, para os pacientes que têm hemofilia leve, ou seja, que produzem de 5% até 40% do fator, eles vão ter sangramento só quando fazem algum trauma, alguma cirurgia, são sangramentos mais provocados, né. O paciente com hemofilia grave, que é aquele que não produz fator nenhum, ele pode ter sangramentos espontâneos, né, então sem nenhum motivo ele vai ter aquele sangramento. E esses pacientes, né, essas pessoas e as famílias, eles têm o fator em casa. Então, para os meus pacientes que eu acompanho, a grande maioria se aplica o fator antes de procurar o serviço de saúde, Assim que justamente começa o sangramento. assim que ele suspeita que sangrou. Então tem uma coisa importante aí, né, do jeito que você está dizendo. É uma doença hereditária. Você tem que produzir esses dois fatores, fator 8 e fator 9. Mas há diferenças. Há alguns que não produzem nada do fator 8 ou 9. E há outros que produzem uma quantidade até razoável. Esses vão ter vamos chamar de uma hemofilia mais benigna. Isso, isso. Então, assim, esses pacientes, eles conseguem ter um segmento mais espaçado e só vão precisar do fator e só vão lembrar da hemofilia quando eles vão ter algum desafio da coagulação à frente, né? Uma cirurgia ou um trauma muito grande. Mas para as pessoas que não produzem nada, a hemofilia é um pensamento diário, na verdade nem diário, de toda hora, né? Porque eles têm que repor o fator muitas vezes na semana, e as pessoas que têm hemofilia grave dizem que o dia é planejado ao redor da hemofilia, né? Então, se ele saiu do trabalho e ele quer ir para academia, ele tem que lembrar que horas que ele fez o fator, que dia que ele fez o fator, se ele vai ter que se aplicar de novo ou não. Então, para quem não produz nada de fator, a vida tem que ser muito programada em torno da doença. E vamos dar uma ideia de como esses fatores são administrados. Eles são hoje administrados pela veia. Então, a grande maioria das famílias ou dos pacientes, eles aprendem a fazer uma autopunção. O que é isso? Eles aprendem a, em casa, achar a veia e se puncionarem sozinhos, né? Quando são crianças, nós ensinamos os pais a fazerem isso, ou o cuidador que seja.
E à medida que eles vão crescendo, a gente vai transicionando esse cuidado para o adulto saber se funcionar sozinho. E o fator vem num frasco. O fator vem num frasco, ele é um pozinho que ele mistura com um diluente próprio na hora mesmo que ele vai aplicar. Isso aí demora uns 5 minutinhos, às vezes um pouquinho mais, porque ele fica na geladeira e às vezes pela temperatura esse diluente demora um pouco mais. Aí você pega uma criança que tem hemofilia, você diagnostica e você diz, bom, então vamos fazer prevenção para essa criança não sangrar. E ela tem que receber esses fatores de que jeito, com que frequência? Essa fase é um desafio, né? Esses fatores hoje são... os fatores de coagulação todos são administrados pela veia. A profilaxia, que a gente diz, né? O mínimo para você ter uma proteção mínima ali é de pelo menos 3 vezes na semana, né? Para o fator 8 e 2 vezes por semana para o fator 9. Então, é uma criança que 2 a 3 vezes na semana vai ter que ter um acesso venoso puncionado, né, uma veia puncionada para fazer aquele fator. A gente individualiza muito a profilaxia, né, de acordo com quando eles estão maiorzinhos e querem começar a fazer esporte, jogar futebol, participar da educação física e ir para a escola. Então, eu tenho pacientes hoje que fazem fator todo dia sim, dia não. Vai depender muito da criança, né, ou daquela pessoa e de como a vida dela tá. A gente tem hoje um agente, mas que ele hoje só está liberado para uma parcela dos pacientes, que ele é de administração subcutânea, como se fosse a insulina, né, e isso para os menores facilita demais. Tânia, a gente vai colher sangue no laboratório e a enfermeira sempre diz, é só uma picadinha. É uma picadinha desagradável, né? E dependendo do lugar, dói mesmo na hora. Sim. Mas pegar uma criança ou mesmo um adulto, 3 vezes por semana, eventualmente diariamente, ter que passar por isso, que problemas essa pessoa vai enfrentar na sua vida cotidiana? Na verdade, desde quando a mãe e o pai descobrem a hemofilia do filho, assim, é um trauma bastante grande, porque os pais acham que vão perder aquele filho, depois com o contato do Hemocentro, com o contato com a Federação Brasileira de Hemofilia, eles entendem que o tratamento é importante, porque vai prevenir sequelas e dores permanentes, mas sim, o tratamento endovenoso, que é feito na veia, ainda é um problema muito grande, prejudica tanto a criança ou o adulto e os pais psicologicamente, é algo que traumatiza muito, né? Nós já tivemos problemas, tratamentos piores, né? Que era o crio precipitado, um volume muito grande. Conseguimos agora os tratamentos com fatores, uma quantidade menor, 5 ml, como a doutora falou, mas sim, essa frequência de pegar a veia, dia sim, dia não, 3, 4 vezes por semana, isso aí é muito desgastante mesmo, porque, como o senhor falou, doutor Drauzio, ir fazer um exame, a gente fica tensa, a pessoa fica tensa, vai pegar a veia uma vez por ano, 2 vezes por ano, e esses pacientes precisam fazer quase todos os dias ou 3 vezes por semana. Muito, realmente ainda é bastante prejudicial. E a vida social dessas crianças e desses adultos ficam nessa dependência, não dá para viajar, não dá para... Então, as pessoas com hemofilia B continuam fazendo endovenoso. Aí, para viajar, tem que pedir a liberação para o Hemocentro, liberar aquela medicação em quantidade muito grande. Se viajar para um lugar quente, fica com dificuldade de armazenamento. E quem tem hemofilia A, nós conquistamos, junto ao Ministério da Saúde, o tratamento preventivo de longa duração subcutâneo, como a doutora falou. Mas é para um grupo pequeno, para quem tem inibidor com hemofilia A, e para as crianças até 6 anos está para chegar.
liberado pelo próprio ministro. Foi um trabalho muito árduo junto à Federação Brasileira de Hemofilia, junto ao Ministério da Saúde, para fazer com que entendessem a importância para a saúde física, psicológica, psicossocial. É bem importante isso. A melhoria que a gente precisa, apesar de termos conquistado a profilaxia para todos, em 2011 e 2012, foi um trabalho conjunto entre Federação Brasileira de Hemofilia, Ministério da Saúde, trabalhamos junto ao Senado, a Comissão de Orçamento do Senado, para fazê-los conhecerem hemofilia em primeiro lugar e entenderem que a prevenção vale muito mais a pena, tanto para o orçamento do governo, quanto para as pessoas com hemofilia. O próprio Tribunal de Contas reconhece isso. Que se você previne o sangramento, o custo para o SUS fica muito menor do que os pacientes dependerem de internação, de analgésicos fortes e de tudo, né? Exatamente. Depois que veio a profilaxia, as pessoas que já começaram, crianças, com a profilaxia, não desenvolveram mais sequelas, né, articulares. Como o senhor falou, 80% das pessoas com hemofilia sangram nas articulações. E esse sangue leva à destruição da cartilagem do osso e à artrose. A população, antes da profilaxia, todas as pessoas com hemofilia grave ou moderada, com sintoma de grave, desenvolveram sequelas gravíssimas. Nós temos uma demanda grande de cirurgias ortopédicas para colocar próteses, que ainda estamos para alcançar isso. Não conseguimos ainda, estamos fazendo um trabalho grande, porque dificulta, a pessoa não tem vida social. Essas consequelas é gravíssimo. As que já fazem profilaxia, mesmo assim, essas infusões frequentes também atrapalham, mas já melhora. Então, desde 2012, temos tratamento profilático para todos e pelo SUS. Foi uma conquista muito grande, reconhecida pela Federação Mundial, a qual somos filiados, mas nós temos que avançar muito ainda. Fica complicada a vida das pessoas, não é? O que é essa predileção por complicações articulares nas juntas, né? Isso tem uma explicação de como a coagulação funciona dentro da articulação, né? E para quem tem hemofilia, a falta da trombina, ela faz falta para manter a coagulação especificamente dentro da articulação. Então, eu entro num ciclo vicioso, porque ao momento que eu tenho um sangramento, eu tenho uma inflamação da sinóvia, que é uma membrana que reveste a nossa articulação, e essa sinóvia inflamada, ela tem um risco maior de sangrar. Então, às vezes, a gente entra nesse loop que é difícil da gente quebrar, né? E a longo prazo, eu tenho essa artropatia da hemofilia, que é a mistura de artrite com artrose, né? Eu tenho inflamação, mas eu tenho deformidade óssea, eu tenho perda ali de toda a estrutura da articulação, com essas sequelas importantes que a Tânia comentou. Quais são as articulações mais acometidas? São os tornozelos, os joelhos e os cotovelos. Esses são classicamente, a gente pode ter sangramento em qualquer articulação, mas classicamente são esses 3 pares. Grave, né? Porque eu imagino sangramento nos pés, ou nas articulações dos pés ou do joelho, impede a criança de andar. Impede a criança de andar. Se você depois tem artropatia no cotovelo, funcionalmente é muito ruim, porque a gente usa o cotovelo para tudo, para comer, para beber, para escovar o cabelo, para se vestir. Então, a profilaxia, ela tem esse custo para o paciente, né? Não estou dizendo custo financeiro, mas o custo de pegar a veia, aprender a funcionar, diluir o fator, armazenar o fator, e isso que a Tânia falou, ter toda uma programação. Se eu vou viajar, eu tenho que ter fator armazenado, tenho que falar com a companhia aérea para levar a seringa junto comigo, então eu tenho esse custo para o paciente, mas para lá na frente eu colher uma articulação preservada, né? Então, é esse balanço que a gente tenta
melhorar, né, agora com as novas terapias. E no caso do tratamento inadequado, essas alterações que acontecem nas juntas, podem ser corrigidas ou elas podem se tornar crônicas? Não, elas se tornam crônicas. A única correção que a gente tem hoje, né, então, assim, quando a gente tem a artropatia já num grau avançado, né, que a pessoa perde totalmente a função daquela articulação, né, então não consigo estender o braço ou dobrar o braço, não consigo estender ou flexionar a perna totalmente, tenho dificuldade para andar, muitos têm muita dor crônica, né, e a dor crônica a gente sabe hoje impacta em todos os aspectos da vida, né, ter uma família, comparecer todo dia no emprego, você ser ativo, né, no emprego, na escola, que seja. E no final da artropatia, a gente tem um tratamento cirúrgico, né, assim, eu posso ali colocar uma prótese no joelho, mas é uma cirurgia grande, custosa, um acesso muito difícil. E para as outras articulações, cotovelo, eu não tenho como fazer uma prótese, e o tornozelo, a prótese existe, mas ainda não tão avançada quanto a prótese de joelho. Então, são pacientes que eles vão conviver com essa artropatia até o final da vida, se ela já se instalou. O momento que ela instala, mesmo que eu dê fator todo dia, o processo que já começou ali, eu não consigo brecar mais. Todos nós médicos, Tânia, sabemos que qualquer tratamento crônico que você tem que repetir com frequência grande tem problemas de adesão, né? Até um comprimidinho para pressão alta, né? É só acordar de manhã e tomar o comprimido. As pessoas param de tomar. Como é a adesão? Como costuma ser a adesão na hemofilia? Então, apesar dessa conquista do tratamento preventivo para não desenvolver sequelas, a adesão ainda é complicada pela repetição das infusões endovenosas. Tudo bem, nós temos o tratamento liberado para 1 mês, né? Às vezes, os estados têm problemas com a Secretaria de Saúde, que recebe a medicação do Ministério da Saúde, de entregar essa medicação para os pacientes. E daí fica prejudicado, as pessoas têm que voltar toda semana buscar a medicação. Está acontecendo isso agora em São Paulo. Chega a faltar? As compras do Ministério da Saúde não têm faltado desde implantada a profilaxia, né? Até hoje, se é sustentável, porém, nós ainda precisamos que os centros de tratamento do país se organizem mais para que não falte para o paciente. Nós temos, então, a compra, é bom explicar isso, a compra é centralizada no Ministério da Saúde. Como deveria ser mesmo, né? Como deveria ser. Isso, reduz gastos e tudo mais. E também é mais democrático porque não vai ter diferença de estado para estado. Temos a Hemorrede com os hemocentros. Então, o Ministério da Saúde distribui para todos os hemocentros das capitais um quantitativo conforme o número de pacientes, e os hemocentros das capitais distribuem para os hemonúcleos, que esses também, todos os hemocentros têm que distribuir essa medicação para 1 mês para o paciente. Não é necessário que o paciente vá buscar essa medicação. Se a Secretaria de Saúde de cada município busca, fica próximo a ele ter acesso a essa medicação sem ter que se deslocar longos caminhos, né? Isso. Mas muitos lugares ainda as pessoas têm que se deslocar longas distâncias, isso prejudica a família, né? E o paciente, tanto em recursos humanos, assim, recursos financeiros, quer dizer, como a vida dele. Ele tem que deixar de estudar ou trabalhar, em alguns casos. Outros casos, conforme a estrutura do hemocentro, tudo anda melhor. Mas acredito que com essas novas terapias, que são subcutâneas, que a logística fica melhor, então não é aquele volume gigante de medicação. Além disso, a durabilidade no organismo.
além de não ser endovenosa, tem medicações que duram 1 semana, 15 dias, 1 mês. Então, é uma libertação, tanto para a família como para o paciente. Em relação ao Ministério da Saúde, nós temos uma política pública implantada, nós temos o webcoagulopatias, onde os centros de tratamento que recebem a medicação, eles têm que registrar para o Ministério da Saúde, para que não haja desperdício dessa medicação que é cara. E também eles têm a obrigação de dar o tratamento multidisciplinar. Como eu falei, para as mães, né, para nós mães, é muito assim, chocante, desgastante receber essa notícia. Então, nós precisamos de psicólogo, de todo esse atendimento para que as pessoas desmistifiquem a hemofilia, né? Com bom tratamento, a pessoa pode viver livremente, normalmente, viajar, passear, ter uma boa profissão, né? Hoje em dia, com as medicações que vêm chegando, é possível as pessoas terem uma vida bem mais tranquila, mas temos que conquistar isto. Fala um pouquinho sobre esses tratamentos libertadores, assim. Qual é o princípio geral deles? A gente tem, nos últimos anos, visto o desenvolvimento de classes bem diferentes, né, para hemofilia, o que, tanto para as famílias quanto para a gente que trata essas pessoas, é muito animador, né? A gente tem hoje, né, algumas terapias gênicas, né, em que você ensina o corpo de novo a fabricar aquele fator, dando para o corpo o gene correto do fator 8 ou do fator 9. Essas terapias, elas são muito, muito caras, mas já são aprovadas por órgãos regulatórios fora do Brasil, né, nos Estados Unidos e na União Europeia, e aqui no Brasil a gente tem uma terapia que também já foi aprovada. Mas é o tratamento de uma vez só, né? Então, uma vez que você faça, ele tem a durabilidade aí de anos. Teoricamente, cura a doença, né? Você repõe o Olha, fator que está Drauzio, faltando. a gente, por muito tempo, falou muito de cura. Hoje, acompanhando muito a longo prazo, ainda, dependendo da terapia, você tem uma perda da resposta ao longo dos anos. Então, a cura mesmo que a gente procura ainda não chegou, mas é uma cura funcional, né? Porque a pessoa tem um fator muito elevado e ela consegue tocar a vida sem precisar de profilaxia, praticar esporte, trabalhar, não ficar pensando na hemofilia o dia inteiro, né? E a gente tem agora uma classe que a gente chama de agentes não fatoriais. Quer dizer isso, eu não dependo do fator, né? Não é uma reposição de fator. Para esses agentes não fatoriais. E aí como são? São injetáveis também? São remédios injetáveis, todos são de administração subcutânea, como uma insulina, né? Então eu tenho os que imitam o fator 8, que a gente já tem um aprovado aqui para uma parcela das pessoas que têm hemofilia A, e eu tenho agora uma classe que a gente chama de rebalanço, né? Quando a gente fala de coagulação, a gente tem uma balança, né? De um lado eu tenho os fatores coagulantes, né? Fator 8, fator 9 são exemplos disso, a trombina é um exemplo disso. Mas eu também tenho os anticoagulantes, que circulam no nosso sangue, e eles são necessários para que eu não tenha coagulação a mais. Claro. Né? Então, por muito tempo, eu reponho o que falta do fator 8, do fator 9, e agora eu tenho estratégias que, em vez de repor o que está faltando, eu tiro do outro lado da balança, eu tiro a atividade anticoagulante. Então, eu tenho agentes que diminuem a produção da antitrombina, que o nome já diz o que ela faz, ela desativa, né, inativa a trombina, e outros agentes que funcionam lá no comecinho da cascata de coagulação, no mesmo jeito, tirando a ação de um anticoagulante natural que a gente já tem. Né? E esses são agentes que são de aplicação subcutânea, a posologia, né? O jeito de aplicar, como a Tânia falou, pode ser toda semana, pode ser a cada 15 dias, pode ser a cada 2 meses. Então, muda muito completamente a vida da pessoa, né? Pensar que quem tem diabetes, às vezes, precisa tomar insulina até 2, 3 vezes por dia. Uhum.
E isso de não ter aplicação intravenosa na veia, né? Isso impacta. Assim, o paciente que já está treinado, eles fazem isso em minutos, mas é isso todo dia. Então, o tempo que ele leva preparando o fator, ele vai usar para outra coisa, né? A gente hoje conversa muito sobre isso de você ter um estado de mente livre da hemofilia. É isso que eles falam assim, eu não precisar me preocupar toda hora em quanto meu fator tá, se eu preciso aplicar de novo ou não. A terapia com a reposição de fator, ele tem uma duração curta, e quando eu faço o fator, ele vai lá para cima e depois com um tempinho ele vai caindo. Essas terapias subcutâneas, eu já tenho uma coisa estável, então eu não faço um pico e uma queda. Uhum. E isso deixa a coagulação de uma forma mais estável ali ao longo dos dias também. E essa coisa do fator dar esse pico de coagulação, quer dizer, ele ali provoca um aumento rápido da coagulação. Você tem um sangue que vai coagular mais, a longo prazo pode dar problemas de entupimento de artérias. Não, isso não, porque até a gente sabe para quanto vai, a gente calcula a dose e nunca vai ser uma dose que vai passar o que é fisiológico, o que é natural do nosso corpo, né? Mas lógico, né? Quando eu tenho, por exemplo, um grande sangramento, um sangramento grave, que eu tô toda hora dando fator muito alto ali, eventualmente a trombose pode acontecer, mas isso é raro. Para terapia com reposição de fator, isso não é uma coisa que comumente acontece. Você acha que esse tipo de tratamento vai ser capaz de substituir o atual com o decorrer do tempo? Eu acho que substituir não, porque esses são agentes que a gente usa para profilaxia, então a gente usa para prevenir sangramento. Mas o fator, ele não vai perder a ação dele, porque ele ainda vai ter lugar nos sangramentos, né? Essas profilaxias são muito boas, mas elas não garantem zero sangramento para todos os pacientes. Então, quando ele ainda tiver um sangramento de escape, que a gente fala, ele vai tomar fator, e se ele precisa de cirurgia, algum momento que eu precise elevar mais, além daquela proteção que o agente dá, então ele também vai receber fator de coagulação. Então acho que o fator ele não perde, ele continua ali, mas ele, né, se eu tivesse todos esses agentes à mão, com certeza ele substituiria o fator profilático em muitos pacientes. Gabriela, você falou das articulações que são comprometidas e podem dar processos inflamatórios crônicos, não é? E o que mais? Além das dores articulares que a hemofilia pode provocar, que outros tipos de sangramento podem ocorrer? A gente tem os sangramentos que mais preocupam a gente, são os sangramentos no cérebro, né, de sistema nervoso central. Eles são muito comuns no período neonatal, justamente porque, né, pelo momento do parto ali, isso é um risco para o bebê sangrar. E depois, mais para frente, se eu tenho, né, um paciente, por exemplo, tenha hipertensão, outros fatores descontrolados, ele também pode acontecer lá para frente da vida. E eu tenho sangramentos profundos, geralmente musculares, né? Então, em músculos grandes, como, por exemplo, o músculo ilho-psoas, que é um músculo que a gente tem ali perto da bacia, né, na transição entre a barriga e a perna. E esse é um músculo grande, então quando ele tem um sangramento ali, é um local que ele acumula muito sangue e ele dá muita dor. Ele pode comprimir nervo, comprimir vasos que estão passando ali perto, e isso também dá muito sintoma e pode até deixar uma sequela para o paciente. Sangramentos digestivos, estômago, sangramento intestinal. Eles acontecem, mas geralmente por um fator local ali. Então, se ele tem uma úlcera, algum machucadinho ali, ele vai sangrar muito mais do que uma pessoa que não tem hemofilia. Mas aí eu tenho até, não a dificuldade, né? Mas assim, toda vez que o paciente vai precisar de uma endoscopia, de uma colonoscopia, existe todo um preparo dele receber o fator. Existe, às vezes, a dificuldade da pessoa com hemofilia ser aceita pelo outro serviço de saúde. Acho que você já deve ter passado isso na vida, de encontrar na outra ponta um profissional que não sabe o que é hemofilia, tem medo e fala, eu não faço seu exame aqui,
Eu Ou não faço essa cirurgia eu não em faço você, aqui né? em você porque você tem hemofilia. Então a gente não é só articulação, é a vida toda, né? É tudo assim, às vezes encontrar no outro lado um colega que fala, eu tenho medo, eu não vou fazer. Não, mas aí você explica, ele tá tomando fator. E às vezes é uma coisa simples, mas que o meu paciente tem que procurar 2, 3, 4 lugares até a gente achar. Ou vir para o meu centro, né? E aí fazer lá, e lá a gente, né, tem uma equipe que está toda preparada, mas é ruim porque a gente acaba daí focando tudo num lugar só, né? Quando ele poderia fazer isso na cidade dele, perto da casa dele, né? Então a gente enfrenta essas dificuldades também. Ô, Tânia, você fala um pouquinho das alterações psicológicas que acontecem com os pacientes e os familiares durante todo esse percurso da hemofilia, né? Sim. O que você está acostumada a ver? Então, a gente tem um grupo chamado Foco de mais de 300 mães, que a gente vai acolhendo, vai educando essas mães e elas se tornam educadoras também. Acolhem. No começo elas chegam desesperadas, achando que o filho vai morrer e que vai ficar sequelado, porque eles encontram ainda pacientes que não tiveram a profilaxia, com muitas sequelas e dores. E isso aí traumatiza muito a mãe. A importância, e isso também, o problema é a dificuldade de acesso venoso faz com que tenha que fazer 5, 6, 7 picadas até encontrar a veia. Tortura, né? É uma tortura, isso, tanto para os pais, e a gente vê muito as mães comentando sobre isso, né? O desespero que dá, elas ficam assim, entre a cruz e a espada. Vou continuar picando para que ele não tenha sequelas, ou vou largar e pode ser que ele tenha sequelas. Então, por isso que essas novas medicações são bem-vindas, e as sequelas são grandes. O medo das mães levarem seus filhos para a escola, que eles se machuquem, que eles, a escola mesmo tem dificuldade de acolher essas crianças. Nós temos material educativo na federação, até livrinhos dedicados às escolas para desmistificar, para que também a escola não superproteja aquela criança, e falar que se ela fizer fator no dia da educação física, ou essas novas medicações que vêm, que são maravilhosas, essa criança vai poder se socializar, porque a primeira infância marca muito a criança. E a mãe traumatizada, com problemas, vai passar essa imagem para o seu filho. Eu gosto de falar para as mães, os filhos de vocês enxergam a vida através dos vossos olhos. Se vocês estão traumatizadas, estressadas, o filho vai ver a hemofilia como um grande problema. Por isso que melhores tratamentos vão dar tranquilidade para os pais, libertar essas crianças para brincar no parquinho. Hoje é possível, se fizer a profilaxia, né? Se tiver adesão ao tratamento. Por isso a importância grande da adesão ao tratamento. E o que prejudica a adesão são não conseguir fazer a medicação correta. A parte psicológica, emocional, ainda precisa ter um cuidado gigante para que os familiares passem uma boa imagem. É possível. Ninguém quer ter hemofilia, claro, né? Mas quando ela vem, a gente precisa educar familiares e pacientes para levar a vida da melhor maneira. E com essas novas medicações, ou mesmo com a profilaxia, é possível viver bem. Mas tem que trabalhar muito a responsabilização dessas famílias, dos pacientes. Mostrar que eles também são responsáveis. Porque o centro de tratamento, que é nos hemocentros, onde o diagnóstico é feito, onde o cadastro é feito, enviado para o Ministério, eles são responsáveis pelo seu tratamento, pela educação, só que se a família não se comprometer,
o tratamento não vai dar certo. Então a gente tem que trabalhar muito todas essas partes. Vamos pegar a situação inversa. Uma família que quer se comprometer, quer dizer, uma pessoa, um casal, os dois são saudáveis, nunca tiveram hemofilia, podem ter um filho com a doença, não é? Claro. Podem. Aí, essa pessoa que nunca ouviu falar em hemofilia, ou ouviu falar de forma muito distante, diz, onde é que eu pego essas informações? Eu quero entender tudo, onde é que eu me informo? Como é que essa pessoa entra em contato com a Federação Brasileira de Hemofilia? Então, nós temos Facebook, nós temos redes sociais, Instagram, site, onde tem muito material educativo, onde a gente compartilha todas as políticas do governo, e a gente acolhe. Então, assim, nós temos grupos de WhatsApp também. Procurem as redes sociais, o site da Federação Brasileira de Hemofilia, que é filiada à Federação Mundial, onde a gente compartilha também materiais da Federação Mundial. A Federação Mundial tem mais de 60 anos, a Federação Brasileira, em março, completa 50 anos de existência, e o nosso trabalho, eu acho que evoluiu muito pela parceria com que se trabalha junto ao Ministério e aos hemocentros. A gente leva as demandas e ajuda a resolver. Nós, como controle social, temos essa responsabilidade. Excelente essa sua colocação e obrigada por fazer essa questão para que as pessoas procurem ver sangramentos, ver alguma coisa, porque 1/3 dos casos é uma mutação genética. A partir daí, ela se torna, né, hereditária. Então, assim, qualquer cidadão pode, na família, ter essa situação. Hoje, mesmo que não exista outro parente com a doença. Mesmo que não exista, que nunca viu hemofilia na vida, começa a sangrar. Muitos médicos pediatras também têm que trabalhar junto aos pediatras e junto aos ginecologistas. Depois vou falar essa parte do ginecologista, para que os pediatras entendam que é um problema de coagulação, encaminhar por um hematologista. Muitos encaminham para ortopedista, que não vai resolver, que vai engessar aquele tornozelo, aquele joelho que sangrou, achando que é um problema ortopédico. Não é, é um problema hematológico. Então, desculpa. E que se não for tomada atitude logo, a partir, depois a doutora Gabriela pode falar também, a partir de um 3º sangramento na mesma articulação, já começa a desenvolver a possível sequela no futuro. Então, mesmo com os tratamentos existentes, se a pessoa não fizer corretamente, poderá ter sequelas no futuro. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo, Tânia, então fala dos ginecologistas. Então, nós teremos agora, no dia 5 e 6, o 8º 5 e 6 de dezembro, o Juntos pela Hemofilia, que já está na 8ª edição, para educar a população em geral. Será em Brasília este ano, e como a Federação Mundial hoje considera, antes a mulher era só portadora de hemofilia, só que hoje, como foi concluído, foi se dado conta de que a mulher também pode ter hemofilia. Já que a hemofilia leve vai até 40%, muitas mulheres, né, que são portadoras da hemofilia também têm hemofilia. Então nós vamos ter que trabalhar junto aos ginecologistas, porque eles acham aquela família sangra normal, usa hormônio para estancar aquela menstruação. Não, hoje em dia tem que, principalmente familiares, né? A gente vai começar a diagnosticar pelos familiares de quem tem hemofilia, para também considerar as mulheres com hemofilia. Nós estamos chegando no finalzinho, Gabriela. Queria que você respondesse a 2 questões. A primeira é essa coisa de mulher com hemofilia. Na faculdade eu aprendi que hemofilia era uma doença de homens. 100% eram homens. Né? Isso não vale mais, né? Não vale mais. Só para explicar para quem está assistindo, o gene do fator 8 e do fator 9 está no cromossomo X,
né? Um dos cromossomos sexuais, né? Então a mulher ela tem 2 cromossomos X, o homem tem um X e um Y, e é por isso que nos homens ela é muito mais prevalente, porque basta um cromossomo tá com um cromossomo X ter a mutação que ele já vai Pronto. manifestar a doença. Por muito tempo a mulher ela era chamada de portadora da mutação, né? Então ela tinha mutação em um dos cromossomos X, mas a gente nunca olhou para elas da forma devida, né? Hoje a gente sabe que eu tenho portadora com sintoma hemorrágico, né? Então mulheres que mesmo com o fator normal, a portadora ela pode ter quem tem a mulher com mutação, ela pode ter desde fator 8 e fator 9 normal até níveis de hemofilia grave. As portadoras com fator normal, elas sangram mais do que a mulher sem a mutação. E a gente ainda está tentando entender o mecanismo por trás disso, mas elas têm mais sangramento do que o habitual. E hoje a gente é raro, né? Por questões biológicas, mas a gente tem mulheres que a gente nem chama de portadora mais, agora a gente chama de pessoa com hemofilia, que pode ter hemofilia leve, moderada ou grave. Mas elas são uma minoria, e a gente precisa agora olhar para elas de uma forma ideal, né, acolhê-las também, e por muito tempo, né, tudo foi sempre colocando os homens, né, os pacientes masculinos, então agora tentar trazer também as mulheres para as novas terapias, para as pesquisas que acontecem também. E você é uma médica jovem ainda, tem uma longa carreira pela frente. Como é que você vê o futuro do tratamento? Eu vejo o futuro com terapias melhores que tragam liberdade para o paciente em todos os quesitos, né? Tanto nessa coisa de poder fazer a medicação espaçada, mas que eles consigam dedicar o dia e a mente deles para o trabalho, para a família, para a escola, para viverem a vida e a hemofilia ser um compartimentinho lá, mas não um pensamento constante para eles. Então, acho que o futuro é isso que eu quero, liberdade para eles. A gente já, pensando nisso, que a doutora Gabriela falou, a gente não usa mais hemofílico. Eu sou hemofílico. Claro. Né? Eu até falo nas minhas palestras para que as pessoas desmistifiquem. Elas são uma pessoa, elas são um profissional, né? São estudantes que têm hemofilia. A gente usa muito esse termo, tem hemofilia. Eu até falo assim, vocês já ouviram alguém falar eu sou unha encravada? Não, eu tenho hemofilia, né? Então é um detalhe, e isso é muito importante, porque uma pessoa com hemofilia era bem sucedida, tudo, ela chegou à conclusão, junto ao seu psiquiatra, de que eu sou hemofílico estava prejudicando a autoestima dele. Então, assim, conforme as medicações vêm, também vai melhorando essa visão que a pessoa tem de si. Isso vale para outras doenças também. No pra passado se falava aidéticos, Sim. tuberculose, ninguém mais fala isso, né? A pessoa tem, exatamente. Muito obrigado, Gabriela, muito obrigado, Tânia. Nós falamos muito sobre hemofilia, acho que conseguimos esclarecer muitas dúvidas. O mais importante é que a gente conheça a doença, saiba qual é o problema e, especialmente, saiba que pessoas com hemofilia, se tratadas adequadamente, e o SUS tem todas as condições, dispõe das medicações, podem levar uma vida muito próxima da vida normal. E o futuro acena com possibilidades terapêuticas muito mais simples e que permitem que não interfiram tanto com o dia a dia das pessoas. No nosso portal você encontra mais de 200 podcasts que versam sobre os mais variados assuntos. Acompanhe também o Porquê Dói, o Saúde Sem Tabu e outras histórias. Todos estão disponíveis no YouTube e nos demais agregadores. Muito obrigado pela atenção.